Oi, seja muito bem-vindo a este canal, a este quadro, onde nós temos as perguntas, mas nem sempre temos as respostas. E no vídeo de hoje, eu tô me sentindo feio. Você pode me elogiar? Quando eu falo isso, o que isso transparece? Insegurança, a sua certeza sobre seus conhecimentos, falta de segurança sobre tudo que você é. No meu caso, eu já tive falta de segurança sobre tanta coisa e muitas delas persistem até hoje, né? Algumas a gente vai conseguindo tratar ao longo do caminho e vai se livrando, mas muitas delas vão seguindo com a gente. Por mais que a gente saiba que não precisa ter essas inseguranças, a gente ainda tem essas inseguranças. E aí, uma dessas inseguranças, por exemplo, vamos trabalhar com exemplos, né? Cabelos, né? O meu cabelo, ele é um cabelo ondulado e eu não sei exatamente qual que é o número dele lá, mas ele tem esses numerozinhos e ele tá perto do cacheado, mas ele é um ondulado. E por muito tempo ele era um cabelo alisado, e por conta de todo um certo padrão que se tem com relação a cabelos, ou que se tinha com relação a cabelos, o meu tipo de cabelo sempre foi considerado feio porque não era tratado, né? Não era tratado da forma que ele deveria ser. E mesmo hoje em dia, às vezes, esse tipo de cabelo como o meu, assim, demanda uma certa quantidade de investimento financeiro que às vezes a gente não tem e ele não fica do jeito que deveria estar. No meu caso em específico, quando eu tô assim, sem umidade, no caso dentro de casa ou dentro de algum ambiente fechado, é mais difícil dele pegar umidade, então é mais difícil dele arrepiar muito, ou ficar muito frisado, ou os cachos desmancharem muito fácil. Mas quando tá na rua, isso acontece com muito mais facilidade por conta do calor e da umidade do ambiente externo, né? E isso me gera muita insegurança, porque eu não consigo sair na rua sem ficar o tempo inteiro pensando em como meu cabelo tá. Se eu tiver um espelho na minha frente enquanto estou na rua, eu consigo mais facilmente ser uma pessoa normal e só viver minha vida, tipo, tranquilo, porque eu tô vendo ali toda hora como é que ele tá. Tem um espelho ali, tá? Mas se eu não tiver esse acesso a esse espelho, provavelmente quando eu estiver na rua conversando com outras pessoas, eu vou ter essa insegurança na minha cabeça o tempo todo, apitando, pra eu confira como é que ele tá, se ele tá decente pros olhos das outras pessoas, ou talvez, quem sabe, na verdade, pros meus próprios olhos, né? E aí, quando eu fiquei pensando sobre essas inseguranças e sobre a gente precisar desses elogios das outras pessoas, dessa aprovação das outras pessoas, isso não é nem só sobre nossas particularidades, né? Sobre cabelo cacheado ou liso, cabelo ondulado, cabelo seco, cabelo úmido, cabelo mais oleoso, cabelo mais poroso, que não é poroso que fala, né? Aquele, tipo assim, tipo o meu cabelo que é mais seco e um fio mais grosso, ou sobre diferenças de pele, ou sobre diferenças de formato de rosto, sobre diferenças de narizes, de bocas, dessas coisas, e enfim, nossas particularidades de modo geral, estética, fisicamente, na verdade, também sobre as nossas opiniões, sobre as nossas formas de enxergar certas questões e sobre como nós gostamos de nos fantasiar, né? Por exemplo, quando você veste uma roupa, ela vai trazer ali uma certa estética para você, e na maioria dos casos você vai estar ciente dessa estética e você vai estar buscando essa estética, por isso que você está utilizando aquele tipo de roupa. E aí, normalmente, você vai precisar que a pessoa elogie aquela sua roupa. Não todo mundo, mas muitos de nós vamos precisar que outra pessoa elogie aquela roupa pra gente ter certeza que aquilo tá bom ou não. Não tem nada de errado nisso de modo geral, tá? Mas vamos acompanhando aqui pra gente criar uma linha de raciocínio. E aí, sobre as opiniões, também da mesma forma. Não que você tem que ter a sua opinião e pronto, acabou. Sabe, tipo, não, essa é a minha opinião e é isso e acabou. E na verdade isso é o oposto do que eu considero como certo. Isso se chama mente fechada, quando você não tá aberto a mudar a sua opinião de maneira nenhuma. Isso pra mim, eu considero como uma coisa ruim, e muito ruim. Mas é sobre enxergar as coisas da forma que você enxerga e não ter medo de se expressar. Porque eu, particularmente, tenho muito medo de me expressar. Tem pontos positivos e pontos negativos sobre isso.
Por exemplo, quando eu venho fazer um vídeo falando sobre opiniões, que por exemplo são esses vídeos que eu trago pro Desorientado, eu gosto de pensar bastante sobre eles antes de vir falar, porque eu fico me questionando muito. O lado bom disso é que eu tento no máximo filtrar ou reorganizar minhas ideias, e às vezes eu até busco outras fontes para dar uma olhadinha e ver como que outras pessoas pensam sobre o mesmo assunto, para eu não chegar aqui e falar alguma coisa que eu possa ofender alguém de alguma forma. Mas o lado negativo disso é o extremo medo de dar a opinião, de dar a sua opinião sobre algo, de falar o que você pensa sobre aquilo. Claro que de certa forma a opinião é só uma coisa pessoal sua, que você não necessariamente precisa ficar jogando aos ventos isso. Mas diálogo é sempre bom, né? Independente de sobre o que for, diálogo e conversa entre os seres humanos sobre as coisas é o que resolve, o que traz resultados sobre diversos tipos de causas diferentes. Mas então o que é que eu quero dizer com tudo isso? O que eu cheguei à conclusão dos meus pensamentos? Que nós precisamos de elogios e de aprovação dos outros, porque a nossa opinião não é suficiente para nós mesmos. Ou seja, a minha opinião sobre se meu cabelo tá bom ou não é suficiente. Preciso que outra pessoa me ajude com aquilo e fala, não, realmente tá bom. A minha opinião sobre se o meu estilo é agradável à sociedade em si, ou se tá bonito, ou se transparece o que eu quero que transpareça, não é suficiente só a minha opinião. Eu preciso que outra pessoa me fale isso também, pra eu ter certeza disso. Não vamos levar em consideração questões mais sérias, tá? Não confunda as coisas aqui. Questões mais sérias precisam de debate, porque elas não vão decidir algo sobre você especificamente, elas vão decidir algo sobre muitas pessoas, tá? Isso vamos dar exemplos clássicos aqui, como homofobia, racismo e entre outras questões. Essas questões, machismo e tudo mais, tudo essas questões que envolvem sociedade, elas dependem sim de mais opiniões. Você tem que dar a sua opinião para debate e não traçar ela como verdade absoluta. Mas aqui a gente não tá falando desse tipo de opinião sobre questões sociais, a gente tá falando sobre opiniões sobre questões pessoais, tá? Então, basicamente, o que eu percebo de mim e que eu vejo em outras pessoas e que eu acho interessante falar num vídeo para outras pessoas verem e quem sabe isso também seja sobre elas ou alguma coisa do tipo, é que a minha opinião sobre minhas questões pessoais é importante. É a mais importante, na verdade. E eu posso sim buscar a opinião de outras pessoas sobre qualquer assunto que seja referente à minha pessoa. Mas eu preciso entender mais que a minha opinião é válida. Sabe, que isso eu tô falando justamente vai entrar naquele outro vídeo que eu vou trazer depois, teoria versus realidade. A teoria que a gente sabe sobre as coisas e a realidade que a gente acaba não aplicando. Eu sei que eu preciso entender que a minha opinião sobre as minhas questões, as minhas estéticas, as minhas escolhas, as minhas questões pessoais sobre mim, as minhas questões pessoais sobre mim é meio redundante, né? Mas as minhas questões pessoais, a minha opinião importa e muito, ela é a mais importante. Eu preciso colocar isso na cabeça, para que eu não invalide a minha própria opinião. Deixa eu tentar agora resumir tudo que eu falei num curto espaço. Eu, como pessoa, não preciso necessariamente que outra pessoa elogie ou certifique a minha opinião sobre algo pessoal. Porém, se você quiser elogiar outra pessoa pra agradá-la e pra deixá-la bem consigo mesmo, ótimo, faça isso, né? Vamos fazer isso, vamos fazer o bem pra outra pessoa. Porém, como as pessoas que estão nesse lugar de pensar sobre a aprovação de algo sobre si mesmo, precisamos entender que a nossa opinião é a mais importante, certo? Entendido? Bom, gente, de novo, eu não sou nada pra chegar aqui e cagar regra pra ninguém, mas eu acho que essas questões, esse meu pensamento é válido pra mim e pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, então eu acho importante falar. E é isso.
Não sei nem como finalizar esse vídeo. Eu acho que esse vídeo me pega, esse pensamento, essas coisas me pegam bem fundo pessoalmente, por infinitas questões, sabe? Que eu já passei na minha vida ao longo de tantas coisas, de questão de pele, de cabelo, de aparência, de tantas validações que eu precisava. E ainda preciso de muitas delas, né? Então, me pega muito no lugar pessoal. E por isso eu tento ser o mais tranquilo, assim, pisando em ovos mesmo na hora de falar sobre isso, porque isso pode pegar no lugar pessoal para muitas pessoas, mas eu acho que esse vídeo é justamente para tentar ajudar nós, pessoas que somos desse jeito. Bom, não sei direito como encerrar esse vídeo, mas deixa um like para ajudar o engajamento desse vídeo em si e do canal também, porque eu quero tornar isso aqui cada vez mais frequente na minha vida. E deixa no comentário pra gente debater sobre esse assunto mais, o que você pensa ou alguma experiência sua sobre isso. Acho bem interessante a gente compartilhar. E era basicamente isso. Beijo e até o próximo vídeo. Eu vou abrir um TikTok agora, que eu vou postar coisas do mesmo jeito que eu posto aqui, livros, reflexões e fotografia lá no TikTok. Eu vou deixar aqui na descrição. Também tá na bio do canal, então se você quiser me seguir lá para ver conteúdos mais curtos. Aqui eu quero sempre trazer esse conteúdo um pouco mais relaxante, um pouco mais estilo conversa mesmo, em vídeos um pouquinho mais longos, para desacelerar mesmo. Porém, no TikTok, desacelerar é difícil, né? Até porque se você tá no TikTok, é difícil você buscar isso. Mas enfim, lá o conteúdo é um pouco menor e um pouco mais rápido, um pouco mais fluido. Então, se é esse o conteúdo que você estiver buscando no momento, você pode ir lá. Se você quiser relaxar e desacelerar, você vem aqui pro YouTube. Abri o Instagram também, tá aqui na bio. Na bio não, aqui na descrição. Tá, beijo.